Boa noite. Saiu a nova pesquisa Datafolha com a intenção de votos para prefeito do Recife. Você confere os números daqui a pouco. Agora a gente vai lá para o bairro do Pina, no Recife. Está acontecendo um feirão de imóveis no Shopping Rio Mar com 12 construtoras. Tem descontos de até 30%. O repórter Antônio Coelho está lá no feirão. Boa noite, Antônio. Quais são os preços dos imóveis à venda? Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Olha, tem imóveis a partir de R$350 mil. São 12 construtoras aqui nesse feirão e 5 mil imóveis. Só que desses 5 mil, 2.500 estão para pronta entrega. Aí o pessoal chega aqui, olha, já tem muita gente já conversando com os vendedores. No caso desses 2.500 imóveis para pronta entrega, é só fechar o contrato e já pode morar. Os imóveis, esse feirão de imóveis, além aqui do Shopping Rio Mar, no primeiro piso, ele também está no Shopping Boa Vista. Começa hoje aqui no Rio Mar. É sempre das 9 da manhã às 10 da noite e vai até o dia 15 de outubro. Vanessa, é com você aí no estúdio. E a Polícia Civil divulgou um vídeo em que aparece um homem suspeito de participar da morte da menina Beatriz, encontrada morta dentro de um colégio em Petrolina, no Sertão. As imagens mostram o suspeito andando ao redor do colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Depois, ele entrou, passou pela quadra e seguiu para o bebedouro. O homem identificado nas imagens é o mesmo descrito por testemunhas como o suspeito que estava no bebedouro no momento em que Beatriz foi abordada. 9 meses depois do crime, ninguém foi preso e a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. A polícia informou também que encontrou o DNA de 2 homens na cena do crime. Um deles foi encontrado na faca utilizada no crime e o outro nas unhas das mãos da criança. Nós temos a certeza que esse perfil genético de um indivíduo do sexo masculino foi o indivíduo que utilizou aquela faca na cena do crime. O outro perfil genético foi através do exame subungueal, é aquele por baixo das unhas da vítima, na mão direita, onde a gente encontrou um perfil genético também do sexo masculino, distinto do perfil encontrado na faca, ou seja, na cena do crime nós temos 2 perfis genéticos de sexo masculino distintos, ou seja, 2 indivíduos. Depois do intervalo, os números da segunda pesquisa do Datafolha para prefeito do Recife. O NTV volta em instantes. Vamos ver agora como foi a agenda de campanha dos candidatos a prefeito do Recife nesta sexta-feira. Priscila Krause do DEM participou de um debate. A candidata Priscila Krause do DEM chegou à Rádio Maranata em Jaboatão dos Guararapes às 9h10 da manhã. Cumprimentou a equipe de campanha e o vice dela, o empresário Alcides Cardoso. Em seguida, foi para o estúdio, onde participou de um debate. Ela falou sobre o trânsito do Recife. Qual é a sua proposta para o trânsito na cidade? A Prefeitura precisa assumir de uma vez por todas o seu papel na melhoria e na fluidez, para a fluidez do tráfego de veículos. A primeira delas é fazer valer o transporte de massa com o aumento das faixas azuis. Hoje nós temos 6 faixas azuis, apenas 2 com fiscalização eletrônica. Nós colocaremos fiscalização eletrônica em todas e ampliaremos esse número, faremos valer a lei de carga e de descarga de mercadorias que não é cumprida hoje no Recife e uma outra coisa importante, integrar o pedestre a todo esse sistema viário, transformando as calçadas nos corredores de pedestres para que as pessoas possam caminhar com dignidade. O candidato João Paulo do PT fez campanha na Zona Norte. O candidato João Paulo do PT foi recebido pela moradora do Morro da Conceição, Dona Geralda. João Paulo e o vice Silvio Costa Filho, do PRB, almoçaram aqui com assessores e militantes. Qual a proposta que o senhor tem para bares e restaurantes populares? Olha, a companheira Geralda já tinha um trabalho de qualidade aqui no Morro, mas faltavam a qualificação, um treinamento e as condições higiênicas necessárias ao funcionamento para que no Morro da Conceição, no bar da Geralda, como o bar do Zaqueu, nós pudéssemos aqui receber turistas de todo mundo que gosta de conhecer a cultura e a alma das pessoas. Então a nossa proposta vai na linha de dar qualidade aos nossos mercados públicos, às nossas feiras, às nossas comunidades, para que o cidadão possa ser bem tratado, bem atendido e possa gerar emprego e renda, principalmente para o microempreendedor e o pequeno empreendedor.
O candidato Geraldo Júlio, do PSB, se reuniu com assessores e coordenadores de campanha. O candidato Geraldo Júlio, do PSB, esteve no escritório de campanha no bairro de Casa Forte. Ele se reuniu com a coordenação do programa de governo, secretários e com a presidente da CTTU, Taciana Ferreira. O que o senhor pretende fazer para melhorar o trânsito na Conde da Boa Vista e outro problema que é a circulação dos pedestres? Dentre tantos problemas que a gente encontrou na cidade, na mobilidade, dois se destacavam, que era a obra da Via Mangue travada e a necessidade de uma grande mudança na Conde da Boa Vista. Nessa primeira gestão, a gente destravou a obra da Via Mangue, tirou ela do papel, entregou ela prontinha para o recifense e isso ainda permitiu colocar a faixa azul para valorizar o transporte coletivo lá na zona sul da cidade. Agora chegou a hora de resolver a Conde da Boa Vista. Todo mundo conhece os problemas dela, todo mundo sabe que ali não cabe improviso, então a gente fez um amplo estudo, desenhamos um projeto que vai trazer benefícios para quem está no transporte público, com aumento na velocidade, diminuição do tempo da viagem e mais conforto também. E valorizar o pedestre, que vai ter prioridade e segurança. O candidato Daniel Coelho, do PSDB, também participou de um debate. O candidato à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho, do PSDB, chegou às 9h30 da manhã na Rádio Maranata, em Jaboatão dos Guararapes. Ele chegou acompanhado da equipe de campanha, cumprimentou algumas pessoas e seguiu para o estúdio da rádio para participar de um debate. Ele falou sobre vários assuntos, um deles foi a educação. Qual é a sua proposta para a educação na cidade? A educação do município, a principal responsabilidade dela é a educação básica, os primeiros anos de infância. É por isso que a gente está propondo o programa Procreche, onde a mãe vai escolher a creche no bairro e a prefeitura vai pagar uma mensalidade de até R$300 diretamente para a creche. Assim a gente vai conseguir não só dar segurança à mãe para ela trabalhar, mas nós vamos conseguir alfabetizar as crianças na idade correta. Quando a criança não é alfabetizada no tempo correto, depois ela tem prejuízos imensos. É por isso que elas estão concluindo a primeira fase de ensino sem aprender direito português e matemática. Além disso, reforço em português e matemática fora do horário de aula para a gente recuperar esse desastre que é a educação hoje na nossa cidade. Saiu o resultado da segunda pesquisa do Instituto Datafolha com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números comparando com a primeira pesquisa Datafolha divulgada no dia 26 de agosto. Na primeira pesquisa, o candidato João Paulo, do PT, tinha 32% das intenções de voto. Agora aparece com 34%. Com a margem de erro, pode ter de 31% a 37%. Geraldo Júlio, do PSB, tinha 28% e agora está com 36%. Com a margem de erro, pode ter de 33% a 39%. Daniel Coelho, do PSDB, estava com 10% e foi para 11%. Com a margem de erro, teria entre 8% e 14%. Priscila Krause, do DEM, tinha 6%. Agora aparece com 2%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou iria a 5%. Edilson Silva, do PSOL, estava com 3% e passou para 2%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou iria a 5%. Brancos e nulos eram 13% e agora são 10%. Na primeira pesquisa, 7% não souberam responder. Nesta segunda pesquisa do Datafolha, o candidato Carlos Augusto, do PV, permaneceu com 1%, também registrado na pesquisa anterior. Simone Fontana, do PSTU, foi citada, mas continua sem alcançar 1% das intenções de voto. E o candidato Pantaleão, do PCO, não foi citado nesta pesquisa. O Datafolha fez pela primeira vez uma simulação de segundo turno entre os candidatos Geraldo Júlio, do PSB, e João Paulo, do PT. Geraldo Júlio, do PSB, aparece com 49% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 46% e 52% dos votos. João Paulo, do PT, teria 39% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 36% e 42% dos votos. 9% dos pesquisados disseram que votariam em branco e 3% não responderam. A pesquisa ouviu 816 eleitores ontem. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%.
A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Em instantes, motoristas do Uber fazem protesto no Recife. Agora a gente confere o movimento ao vivo na Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao Classic Hall. A gente vê aqui embaixo do vídeo os carros que seguem no sentido Derby. E lá em cima, no viaduto, os carros que seguem no sentido Olinda. Trânsito tranquilo por aí. O NTV volta já. Motoristas do aplicativo Uber fizeram uma carreata hoje à tarde pelas ruas e avenidas do Recife. De acordo com os organizadores, 250 motoristas do Uber participaram da carreata. O ato foi para pedir a regulamentação do serviço. Os motoristas alegaram que vão ficar sem trabalho se o Uber for proibido. O trânsito não foi interrompido durante a carreata. O grupo ocupou sempre uma das pistas. Saiu de Boa Viagem e terminou a carreata na rua Visconde de Suassuna, em frente ao Ministério Público. A Prefeitura do Recife disse que a regulamentação do Uber depende da aprovação de uma lei federal. Um pesquisador brasileiro está preso na Rússia, acusado de tráfico de drogas. Ele trabalha com uma terapia baseada no equilíbrio da energia para prevenir doenças. Eduardo Chianca tem 66 anos, é paraibano, mas vive no Recife. No último dia 29 de agosto, partiu para uma viagem pela Europa. Em 40 dias, passaria por 5 países. Mas quando chegou ao primeiro destino, Moscou, na Rússia, foi detido ainda no aeroporto, acusado de tráfico de drogas. Na mala, o terapeuta levava 4 garrafas como essa de um chá chamado de ayahuasca, usado em rituais religiosos e terapias. É uma medicina indígena usada muito na América Latina. O chá, comprado legalmente no Brasil por Eduardo de um fornecedor de Rondônia, contém naturalmente a DMT, dimetiltriptamina, substância que pode ser usada como alucinógeno e é proibida na Rússia. Desde 2010, Eduardo Chianca visita a Rússia anualmente a convite de um pesquisador local para participar de palestras ou seminários a respeito da técnica que ele desenvolveu. Dessa vez, desde que foi preso, ele só conseguiu fazer um contato com a família no Brasil. A esposa dele não sabe nem sequer o local onde ele está detido. Troquei poucas palavras com ele e não pude mais ter contato com ele. Patrícia Junqueira disse também que conseguiu um advogado russo para acompanhar o caso. Agora o futebol. O Sport perdeu para o Corinthians ontem em São Paulo pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Teve uma oportunidade clara para abrir o placar com Diego Souza. Ele de cabeça mandou em cima do goleiro Cássio. No segundo tempo, o Corinthians voltou diferente. E logo aos 2 minutos, Marlone, ex-Sport, cruzou. E Rodriguinho apareceu livre para fazer 1-0 para o Timão. O segundo gol saiu numa jogada parecida. Aos 8 minutos, de novo Marlone. Ele cruzou rasteiro e Léo Príncipe mandou para o gol. 2-0. Aos 16 minutos, Luca cobrou o escanteio e o zagueiro Wilson subiu mais que a defesa do Sport para fazer o terceiro gol. Fim de jogo, Corinthians 3, Sport 0. Vai pegar a estrada esse fim de semana? Vamos dar uma olhada como é que está o movimento na BR-101. Esta câmera fica em frente ao Hospital das Clínicas. Aqui à direita, os carros que seguem no sentido Caxangá, ou seja, caminho de quem vai para o litoral norte. À esquerda, no sentido Curado, justamente os motoristas que querem seguir no sentido litoral sul. A gente vê que está bem movimentado esse trecho aí da BR-101, no bairro da Cidade Universitária, mas sem retenções. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.